Ao vivo, Cláudio? Já? Tá ao vivo, é contigo. Agora? Já, tá bom. Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa noite. É uma alegria muito grande hoje, na nossa palestra virtual, como fazemos às terças-feiras alternadas. Vamos receber a palavra do nosso irmão Dirceu Abdala, amigo de Chico Xavier, que tem um trabalho extraordinário na sua cidade, em Goiatuba, no sul de Goiás. Ele tem um trabalho na área da farmácia, na área de um laboratório, e todos os seus trabalhos doutrinários e da caridade não foram interrompidos durante esta pandemia. Estão funcionando sem nenhuma evidência de problemas e dificuldades em relação a essa pandemia, mostrando que Jesus está no leme. E ele, então, vai nos falar sobre Eurípides Barçanufo, o nosso patrono, um espírito da esfera crística, como revelou Chico Xavier na apresentação do livro da nossa Corina Novelino, Eurípides, o Homem e a Missão. Então, nós vamos ler uma página de preparo e fazer a prece e passar a palavra para o nosso irmão. A página do Assim Vencerás, de Emmanuel, do livro Assim Vencerás. Justiça. Faze culto à justiça, sem condenar o injusto. Delinquentes diversos são doentes do espírito. Ignorância é um mal que pede auxílio e cura. Agressores carregam obsessões ocultas. Olha a praga e a lavoura, quando salvas a planta. Deus nos livra do mal, mas nos guarda em amor. Então, nós agradecemos, e a página é bem adequada para o momento atual.
E vamos então orar. Jesus amigo, nós agradecemos a oportunidade de ouvir os ensinos, os exemplos, as palavras de amor do nosso Eurípides Barçanufo, na palavra do nosso irmão Dirceu. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos no bem. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que as palavras ouvidas possam ser motivadoras para o nosso desejo e afirmação de realmente nos renovarmos. Então, em nome do nosso irmão maior Eurípides Barçanufo, em nome do nosso saudoso Chico e do nosso doutor Bezerra de Menezes, em vosso nome, Senhor Jesus, e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, iniciamos essa palestra virtual desta noite. Então, meus amigos, o nosso doutor Dirceu Abdala, de Goiatuba, sul de Goiás, foi amigo do Chico Xavier durante muitos e muitos anos, desfrutou da amizade do nosso Chico e tem uma missão que ele naturalmente vai revelar durante as suas colocações, junto a esse espírito de escola Eurípides Barçanufo. Então, vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações, agradecendo um homem muito ocupado, com múltiplas ocupações, e dispensou um tempo, que será esse de agora, para nos atender. Então, sem mais delongas, nós agradecemos e com a palavra o nosso Dirceu. É a sua palavra. Obrigado. Boa noite a todos os nossos irmãos. Peço ao nosso Senhor licença para beijar o coração de todos vocês com enorme gratidão. Nós residimos em Goiatuba, meu nome é Dirceu, e estamos aqui a serviço de nosso Senhor para realizar um trabalho que tem tido excelentes resultados. Vamos falar agora sobre nosso querido tio Eurípides Barçanufo, que sempre eu chamei de tio Eurípides. Peço licença e desculpa a ele por assim tratá-lo. Mas a gente sabe perfeitamente bem que é um espírito muito puro. Quando nós fomos escrever este livro, dificuldade, né? Nós pedimos ao tio Chico: tio, fale-me sobre Eurípides Barçanufo. Era a intenção nossa escrever a obra. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: meu filho, falar de Eurípides Barçanufo é a mesma coisa de falar sobre Jesus. Tio, é assim, filho. Ele é da esfera crística. E teceu comentários que a gente fica impressionado com o tamanho da mediunidade de nosso querido tio Eurípides Barçanufo. Quando concluímos o livro, alguém, não posso dizer, pegou no meu ombro esquerdo e pressionou para baixo e disse assim: pede para recuperar o túmulo de senhor Mariano. No outro dia, nós fomos até Sacramento, procuramos a tia Eigorina e a tia Nizinha, estava junto a nossa Maria.
espíritos de grande trabalho em Sacramento. E contamos para ela. Aí a tia Igorina falou, vamos fazer um busto? Falei, tia, eu vou ligar para o empresário de São Paulo para ver. Esse empresário de São Paulo consultou um mestre em bustos e disse que a fotografia era muito antiga e temia não ficar bom. E aí, junto com esse engenheiro, projetaram os 2 túmulos de Eurípides e Senhor Mariano em Sacramento. Então, a gente sempre pensou nisso, que coisa mais linda. E hoje eu peço licença a Nosso Senhor para falar sobre Eurípides Barçanufo, porque a responsabilidade da gente é muito grande, muito grande. Nossa inferioridade, nossa pouca evolução, para falar de um espírito como Eurípides. Nossa. Tudo começou com o Marquês de Távora, no Portugal, era vice-rei. Vindo a escravidão na Índia, ele revoltou-se. E quando o rei Dom José saía do palácio, ele deu um tiro de Bacamarte. E depois Marquês de Pombal comprou, o linchou e expulsou, degradou a família de Eurípides. Uma parte foi para a África e outra parte veio para o Brasil. Aqui no Brasil, a genealogia chegou até o nosso querido Mojico, que, temeroso na condição de solteiro, de ter que ir para a Guerra do Paraguai, entabulou um casamento com a nossa querida vovó Meca. Ela tinha 14 anos de idade. Quando compareceu naquele local, naquelas fechaduras antigas, ela olhou e viu 2 senhores. Um deles provavelmente seria seu esposo. Um era portador de um bócio muito grande, que lhe deformava o pescoço. Ela assustou, pensou que... Naquela época, não se conheciam, só no momento do casamento, que era só religioso, não existia registro civil. E aí, Meca, com 14 anos, casa-se com Mojico. Desse casamento surgiram 15 filhos. O terceiro foi o missionário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo no dia 1º de maio de 1880, nascido em Sacramento, no estado de Minas Gerais. A família era paupérrima. O salário de Mojico era pequeno. Aqui se repete a história de José e a Mãe Santíssima. Pobreza extrema. Mas esses heróis souberam trabalhar. E aí, Meca, portadora de gigantesca mediunidade, sofria de desmaios constantes. Esses desmaios eram preocupantes para tanto Mojico como para Eurípides, que desde criança assustava com aquilo. Qualquer gargalhada, qualquer riso, qualquer notícia, ela desmaiava. Tudo isso era mediúnico.
Eurípides, com uma infância muito pobre, mas muito pobre mesmo. Andava com um tipo de camisolão com 2 bolsos, nos quais, nos 2 bolsos, um colocava um pedaço de rapadura e o outro um naco de pele de porco para alimentar-se. E na companhia dos seus amigos, eles, naquela época, tinha aqueles doces de leite grande, né? Saborosos. E ele viu que os seus colegas tinham uma moeda. E um deles falou com ele, Eurípides, pega um caco de telha, rala até virar uma moeda. E aí você compra um doce de leite. Olha a humildade de Eurípides. Ele fez isso e foi lá. E o vendedor olhou aquele menino tão puro, tão inocente, que recebeu a moeda de telha e deu-lhe um doce de leite. A cada 2 anos, nascia um filho da vovó Meca e de Mojico. E assim, a situação ficou cada vez pior, até que um belo dia, Mojico recebe uma proposta de tomar conta da venda no povoado de Cipó, que era uma estação da ferrovia mogiana, a 14 quilômetros de distância de Sacramento, nas proximidades do Rio Grande. Ali foi muito bom em matéria de negócio para o senhor Mojico, pois a situação financeira melhorou. Mas era um local de muita doença. Não só a malária, como Mojico também teve beriberi. Eurípides, quando o trem parava, ele corria para pegar as malas e arrastava. Ganhava uns trocados e guardava para entregar à sua mãe para comprar pães para seus irmãos. Isso na idade de 14, 15 anos de idade. Ele pescava no Rio Grande e vendia os peixes para ajudar a sua mãezinha. Até que não suportaram morar mais em Cipó e tiveram que voltar para Sacramento. Nós vamos falar um pouquinho agora das reencarnações de Eurípides. Como Marcos, que era amigo de Jesus, martirizado na Palestina, na obra A Grande Espera. Discípulo de Inácio de Antioquia, foi Rufo na obra Ave Cristo, na época do imperador Constantino. Rufo foi amarrado na cauda de um cavalo e saído a galope no meio das pedras. Seu corpo ficou todinho espedaçado. Tanto é que seus amigos só puderam à noite recolher os pedaços de seu corpo. E teve também uma reencarnação como Dr. Eduardo, na Alemanha. Marcos foi o primeiro cristão martirizado na Galileia. Além de sofrer muito, com tanto sofrimento na prisão, ele foi queimado vivo, de cabeça para baixo. Pois, vejam, em tão pouco tempo, ele deu sua vida 2 vezes em benefício do cristianismo redivivo. Na condição de Marcos, já jovem, o povoado dele estava todo doente. Ele mentalizou Jesus, que também era jovem, e viu que a grande estrela caminhava por entre as montanhas, e ele foi ao encontro de Nosso Senhor. E ao encontro, ele pediu, vamos descansar. Nosso Senhor disse a ele, urge que andemos, o seu povo precisa. E segundo consta ali, já mocinho, menino, jovem, ele conseguiu levantar o povo. Naquela situação,
o Alto envia para Sacramento o Colégio Miranda. Era, sem dúvida alguma, o mais perfeito educandário do país naquela época, dotado de todos os recursos pedagógicos. Aos 13 anos, ele cria o Grêmio Sacramentano para desenvolvimento da cultura na cidade e cria logo após o primeiro jornal, a Gazeta Sacramentana. Que dedicação, que exemplo. Católico fervoroso, participa da Sociedade São Vicente de Paulo, chegando à diretoria. Aos 21 anos de idade, conclui seus estudos no Colégio Miranda. O diretor daquela instituição comunica a seu pai Mojico que a escola nada mais tinha a oferecer a Eurípides Barçanufo, que seria bom que ele procurasse um curso superior. Eurípides e seu pai dirigem-se à cidade do Rio de Janeiro e matricula-se na escola de medicina. E daí 20 dias volta para Sacramento para arrumar o seu enxoval e voltar para o seu sonho em ser médico para curar sua mãe, que estava cada vez mais frágil e já estava com o princípio da cegueira, que depois se torna cega. À medida que ia aproximando a data de Eurípides voltar para o Rio de Janeiro, o vovô Meca desmaiava muitas vezes por dia. Eurípides resolve abortar aquele curso para cuidar da mãe. Apaixonou-se pela homeopatia, tendo criado a primeira farmácia homeopática gratuita na face da terra, cujo objetivo era tratar dos pobres, mas, acima de tudo, obter recursos dentro da ciência para curar a sua mãe. E os anos passam. Mojico melhora de situação, prospera e cria uma filial em Conquista, na cidade próxima de Sacramento. E Eurípides torna-se contador das duas casas, tanto da matriz em Sacramento quanto da filial em Conquista. E recebia recursos de Mojico para manter a farmácia. Aqui repete-se a cena do nosso querido São José, na Galileia. O anônimo pai de Nosso Senhor. Mojico, anônimo, no anonimato, para que seu filho pudesse ter as condições de apresentar a sua mediunidade. Surge nessa história belíssima a figura do bondoso senhor Mariano, tio de Eurípides. Sem dúvida alguma foi o desbravador da mediunidade de Eurípides. Tanto assim que, certa feita, propositalmente, senhor Mariano deixa o livro depois da morte de Leon Denis. E aquela noite ele dormiu no quarto junto com Eurípides Barçanufo. E senhor Mariano
acordou muitas vezes durante aquela noite e observava. Eurípides passou a noite inteirinha lendo a obra. E, por incrível que pareça, no outro dia ele saiu lendo a obra nas margens do Ribeirão Borá, em voz alta no meio do cerrado. Pronto. Eurípides se desperta no seu campo mediúnico e a situação já começa a mudar de estágio. O senhor Mariano trazia sempre o jornal Reformador e entregava para Eurípides. Aquilo era um presente, era uma dádiva divina, porque Eurípides estava conhecendo a doutrina espírita. Mas Eurípides tinha um grande problema, mesmo quando na sua condição de católico fervoroso, participante da missa, de tudo dentro da Igreja Católica. Acho que depois do padre era o maior católico que tinha naquela região. Mas tinha um problema. Ele tinha dificuldade de interpretar o sermão da montanha das bem-aventuranças, que, segundo Mahatma Gandhi, se nada de Jesus tivesse chegado até nós, se tivesse chegado apenas do sermão das bem-aventuranças, era instrumento mais do que suficiente para libertar a humanidade. Mas ele tinha dificuldade, porque bem-aventurados os aflitos. Ele via os aflitos nascerem e nessa condição morrerem. Bem-aventurados os injustiçados, os pobres. E ele ficava, como explicar isso? O chamamento divino é para as pessoas deficientes, sofredoras, as mais pobres e sofredoras que podia conhecer, aleijados e tudo. Ele foi até o padre. E o padre não conseguiu explicar para ele. Ele pediu autorização ao padre se ele podia ir a Uberaba conversar com o bispo, porque Conquista, Sacramento e toda a região pertencia à diocese, como pertence até hoje, de Uberaba. E o padre autorizou e ele foi. E o bispo disse a ele que era a vontade de Deus. Ele saiu de lá como se não tivesse ido. E continuou com aquelas dúvidas. Foi chamado para participar na condição de vereador, sem gastar um centavo. E praticamente, segundo consta, não pediu um voto, apenas colocou seu nome. E teve uma votação expressiva. E foi eleito por 2 magistrados. Aí ele foi um desbravador. Veja você, com apenas o imposto municipal, pouquinho, na cidade de 4.000 habitantes, ele constrói uma usina hidrelétrica, eliminando os lampiões da cidade, um bondinho elétrico, cemitério da cidade, tudo projeto dele. Houve a prorrogação do mandato, ele ocupou a tribuna da Câmara para dizer: meu compromisso terminou, porque eu fui eleito não para essa quantidade de anos que foi prorrogada, aqui termina. Os vereadores ficaram apaixonados, porque humanidade, humildade, caridade, bondade, tudo se expressava ali nele. Naquela época, um povoado simples, distante de 4 quilômetros de Conquista e 14 quilômetros de Sacramento, nas margens do córrego Lajeado, surge o povoado de Santa Maria. Ali compareciam espíritos de alta
evolução. Capitaneados por senhor Mariano, Frederico Peró de Perópolis, Aristides, Jason e outros médiuns. Ele, indo à conquista, como sempre ia fazer a escrituração da casa de conquista, ele estava na casa da madrinha Sana, que disse: Eurípides, você está sabendo que os espíritos de muita luz comparecem em Santa Maria? Por que você não vai lá? Eurípides, na Sexta-feira Santa do ano de 1904, em companhia de José Borges, Martins Borges, a cavalo, às 2 horas da tarde, já tinha iniciado a sessão espírita de Santa Maria, porque não existia energia elétrica, era realizada às 2 horas da tarde. Ali chegam os dois. O centro estava lotado. Inexplicavelmente, entre aspas, 2 lugares esperavam aqueles 2 irmãos. Eurípides e José sentam. Naquele momento, Aristides comentava o texto evangélico. A sessão era realizada na casa de senhor Mariano, que se transformou em centro espírita. O médium Aristides era totalmente analfabeto, mas a explanação e a exposição do evangelho feita por ele era obra de arte. Eurípides ficou encantado com aquilo, algo maravilhoso. Quando ele concluiu a explanação do evangelho, Eurípides Passanufo mentalizou a mente de Aristides para que ele recebesse João Evangelista. Olha que mediunidade. Aristides, usando a sua mediunidade, recebe João Evangelista, que diz que sem a reencarnação era impossível explicar as bem-aventuranças. O pobre de hoje foi o rico de ontem. O cego de hoje foi aquele que usou a visão para delatar, acusar, denegrir, caluniar e assim por diante. A mão que assassinou voltava paralítico. Aquele que suicidou voltava totalmente deformado. E que o sermão condensa a doutrina em sua essência, com a maior pureza de Nosso Senhor no convite aos sofredores. Senhor Mariano convida Eurípides para que ele voltasse na próxima reunião. E assim Eurípides aceitou e foi. E recebe instruções de Vicente de Paula, confirmando ser seu protetor, bem como, naquele momento, na corrente mediúnica, é informado de que Dr. Bezerra de Menezes trabalha com ele. Não precisava mais nada. A medicina estava presente. E a luz de Cristo, através de Vicente, estava ali, para dar toda a cobertura e todo apoio ao trabalho dele. Eurípides, por sua vez, dotado de todas as mediunidades. A gente olha no livro dos médiuns, parece que, segundo nossos cálculos, passa de 150 mediunidades. Mas a mais perfeita de todas, raríssima,
era mediunidade de cura. E Eurípides dizia que a sua mãe tinha muito mais mediunidade do que ele. Aí nós vamos ver o berço que Eurípides chega na Terra. Olha a condição da mãe, a condição do pai, a condição do tio, dos amigos do tio. Que coisa mais linda. Eurípides aceita a doutrina espírita e torna um exemplo maravilhoso de fé, de abnegação, de coragem, de determinação. Volta a Sacramento e sofre o maior abandono. É como se fosse um leproso na época de Moisés. Toda a comunidade de Sacramento afasta-se dele, por ter sido expoente máximo do catolicismo naquela cidade. Afastam dele do colégio, os pais retiram os móveis, solidão total, a ponto da própria mãe, a vovó Meca, chegar perto dele e falar: afaste dessa doutrina, meu filho, é coisa de louco. Eurípides expõe à mãe que é a doutrina de Jesus, santificante. Eurípides, em lágrimas, recebe orientação da Mãe Santíssima. Ele não queria usar da mediunidade psicografia, mas era necessário uma caneta e um papel, e anotou as recomendações da Mãe Santíssima. Para trocar o nome de Liceu Sacramentano, porque era uma obra com o nome do orgulho, e colocar Colégio Allan Kardec. A seguir, pede a ele que afaste da Igreja Católica e que ministrasse aula sobre doutrina espírita às quarta-feiras. Imediatamente, Vicente de Paula comunica-se com ele e pede que ele retire-se da Sociedade de São Vicente de Paula. O vigário de Sacramento, desesperado diante daquela situação, um povoado com 4.000 habitantes, todo mundo o tinha como exemplo de católico, era já espírita, convicto. O vigário sofre processo obsessivo e fica louco. Ele entendia que o culpado era ele, porque entregou uma Bíblia a Eurípides, e naquela época a Bíblia era proibida, era produzida em latim clássico e lido de costas para o povo. Ninguém tinha acesso à Bíblia e ele entregou uma para Eurípides. Ficou louco. Bispo de Uberaba, padres da região, comunidade católica, pede explicação a Eurípides. Esse diz que se tornara espírito por entender que a doutrina é a religião de Nosso Senhor, a mais pura manifestação da verdade do cristianismo está ali na doutrina espírita, e que ele abraçou o exemplo de Nosso Senhor naquela condição de seguir a santa e querida doutrina espírita como marco divisor de toda a religiosidade da terra. A mãe o procura para dizer que seu pai pede para que ele abandone os livros da doutrina espírita. Ele abraça a mãe e, ao realizar o primeiro culto do Evangelho, a sua mãe
cura. Tanto os desmaios quanto a cegueira. Certa feita, depois disso tudo, de ter criado, em 1907, o Colégio Allan Kardec, o Centro Espírita, a farmácia, Eurípides observa-se fora do corpo, em belíssimo desdobramento, subia sempre, vomitizando, já não conseguia voltar, cada vez mais subindo, viajou como um pássaro, leve como uma bruma, até encontrar uma campina verdejante. Ali, ao longe, divisou um ser angélico, e num deslumbramento santificante, reconheceu-se na presença de Jesus. Ele viu que tinha que parar de andar. Porque chorando, banhado em lágrimas, divisou nosso Senhor Jesus Cristo, que também chorava. Hipnotizado, pergunta a Jesus: por que choras? Jesus não responde. Ele diz a Jesus: choras pelos descendentes do mundo? Jesus responde docemente: não, meu filho, choro pelos que conhecem o Evangelho e não o praticam. Nós estamos vendo nesta pandemia grande parte dos centros espíritas fechados. Os espíritas, diante da pandemia, me perdoem, mas me perdoem mesmo. Fugiram, afastaram. Muito triste isso. As casas de sopa fecharam, desemprego total, fome, miséria. E nós fugimos. Não é possível. Olha o exemplo dele. Não é possível a gente continuar assim. Aqui, os nossos 2 laboratórios, com 21 postos de fabricação de pomada e 40 postos de farmácia atendendo gratuitamente no Brasil. Tudo funcionando. A nossa despesa ultrapassa 50 mil reais por mês, ninguém sabe explicar como. Como isso funciona assim? Em agosto, a pomada de Uberaba funcionará. Em setembro, Mirassol. Em outubro, Catanduva. Novembro, Marília. E dezembro, Campinas, São Paulo. Veja, e as nossas farmácias estão quase todas paradas. Eu não consigo entender isso. Nós vamos ver no desenrolar do que vamos falar o que aconteceu para a gente sentir que o espírita, veja o exemplo dos 12 apóstolos, excetuando-se João o Evangelista, que foi tomar conta da Mãe Santíssima, fugindo para cuidar dela, e de Judas, que infelizmente suicidou-se. Os outros 10 foram trucidados, crucificados, de cabeça para baixo, degolados, tudo o que se pode imaginar, sofrimentos diários, prisões, açoites, pedradas, tudo. Sofreram por amor a Jesus e a causa do cristianismo redimido.
a Igreja Católica não aceitou o seu intento. Abre processo contra Eurípides Barçanufo pelo exercício ilegal da medicina, como sempre fez durante 1260 anos, tanto assim ser considerado como a besta do Apocalipse. É destacado um delegado para abrir processo criminal, ouvir Eurípides e iniciar. Eurípides comparece perante o delegado com aquela valise de instrumentos. Era a prova material do crime que ele estava sendo processado. O delegado falou: o que é isso? Ele disse: senhor, eu quero que o senhor não tome muito tempo, que eu preciso socorrer um doente. Mas o senhor está sendo processado. Esse aí é instrumento do crime, não tem problema, senhor. Eu quero atender. O processo passou na mão de 3 juízes até ocorrer a prescrição. Os espíritos da região revoltaram-se. Uberaba, então, foi uma coisa assim, quase que vão às armas para defender Eurípides. Aquele irmãozinho obsidiado que Eurípides cuidou e que tinha prazer em destruir os centros espíritas e tudo mais, Eurípides tomou conta dele e afastou as entidades doentias que subjugavam. Ele falou para Eurípides: se o senhor quiser, eu sou capaz de matar. Ele falou: não, nós não precisamos disso, eu até te peço. Deixa na mão de Nosso Senhor. Ele consegue tudo para nós. Depois que o processo foi prescrito, a igreja não parou, não satisfeita. E convoca Eurípides para um duelo com o padre Feliciano Iag de Campinas, um inquisidor terrível, que atacava a doutrina espírita diuturnamente. E comparece a Sacramento. Elabora-se uma ata com testemunhas altamente idôneas. O duelo seria no coreto da cidadezinha. O povo todo ali compareceu. O objetivo do inquisidor era provar que a doutrina espírita era obra de loucos, de pessoas doentes mentais e por aí afora. E o objetivo de Eurípides era defender. A vitória de Eurípides foi tão grande, que ele foi arrancado de dentro do coreto e levado nos ombros. Ele pediu que descesse e foi abraçar o padre Iag. E notou que o padre estava com entidades doentias que queriam um duelo maior, que Eurípides o abraçou e pediu desculpas a ele. Não satisfeita, pistoleiros são contratados. Tanto assim que uma bela noite, 4 horas da manhã, bate na janela do seu quarto, que era contíguo com a farmácia para atender. Doutor Bezerra falou: não abre, que é um pistoleiro. Certa feita, ele sai à noite para atender. Doutor Bezerra diz para ele: na próxima esquina tem 2 pistoleiros. Ele chegou perto deles, tirou o chapéu e os cumprimentou. Eles ficaram sem condições de fazer nada. Vejam, com Eurípides nasce a farmácia Esperança e Caridade. Dissemina por todo o país a farmácia gratuita, da mesma maneira que o nosso querido tio Chico nasce a sopa
nasce a cabine dos passes, ambos apoiados por Dr. Bezerra de Menezes. Que gigante esse médico que sempre cuidou de nós todos. A vitória da doutrina espírita em diversas cidades, pela falange de Eurípides, em Perópolis, Frederico Peró, em Franca, Dr. Tomás Novelino, em Uberlândia, Braulio, em Palmelo, Jerônimo Candim. Ali torna-se a cidade espírita por excelência, que na época dele nenhum bar tinha. A cidade toda era espírita. Chico Xavier, claro, sabia do grande amor nosso por Eurípides, pelo apóstolo de caridade. E quando lhe autorizou a fabricação do primeiro unguento, ele colocou o nome Unguento Eurípides Barçanufo. Já fizemos, desde essa época até agora, mais de 2 milhões de pomadas aqui em Goiatuba. É aqui que todas as fórmulas são feitas e levadas por nós no carro, pessoalmente, para todas as cidades. Olha os postos que nós temos da pomada: Goiatuba, Buriti Alegre, Itumbiara, Goialândia, Anápolis, Brasília, Goiânia, Senador Canedo, Catalão, Araguari, Ituiutaba, Uberlândia, Uberaba, no estado de São Paulo, Franca, Ribeirão Preto, Pedregulho, Catanduva, Mirassol, Marília, Campinas, Mogi, todos são postos criados pela misericórdia e bondade de nosso amigos Chico Xavier, Dr. Bezerra e nosso querido Eurípides Barçanufo. Meu saudoso pai, dotado de gigantesca mediunidade, encanava braços, pernas, era semi-analfabeto, saía a cavalo fazendo partos, pequenas cirurgias. Amicíssimo de senhor Mariano, em Guaxima, um povoado próximo de Santa Maria, senhor Mariano ali comparecia, e eu me lembro, porque eu tinha 9 anos, de paletó, um lenço negro no pescoço. Até 1949, os dois trabalharam juntos. Eurípides enfrenta a gripe espanhola, que nasceu na Europa, chegou até a Espanha e veio para o Brasil. Naquela época não tinha gripe em Sacramento, até que um senhor veio e hospedou-se no hotel. Os donos do hotel se contaminaram. E aí começa o sofrimento. Eurípides não para, dia e noite, cuidando dos doentes. 8 dias antes de seu desencarne, ele afasta do colégio, porque já não aguentava nem andar. Com febre, fraqueza total. Os apoiadores na farmácia pediram que ele deitasse e descansasse. Ele falou, não. Nem banho de imersão ele não quis
que ele fazia 2 vezes por dia. Ele não quis. Os doentes precisam de mim. Quando os apoiadores da farmácia viram que era impossível controlar Eurípides, buscaram a vovó Meca, mãe de Eurípides. Vovó pediu a ele que deitasse. Ele falou, não, mãe, eu quero cuidar deles. Ela usou da sua autoridade moral. Deita, meu filho, eu estou te pedindo. Ele deitou. Mesmo doente na cama, ele atendia os doentes. E ele avisou. No dia 1º de novembro, haverá um velório que a cidade inteira fechará suas portas e todo mundo chorará. Flores em grande quantidade abarrotarão o cemitério. Ninguém pensava que era ele, e foi. No dia 1º de novembro de 1918, segundo consta, às 6h30, ele desencarna. Nós, com máscara e tudo, com a vacina que saiu em menos de 1 ano, corremos. Não podemos, não. A nossa vida na doutrina espírita tem que ser feita coração em mãos, em prol daquela recomendação de Nosso Senhor: tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fareis. Quando levantardes um caído, quando alimentardes um faminto, quando visitardes um preso ou um doente, aos pequeninos e os pobrezinhos, é a mim que farei. Não podemos mais cruzar os braços. Diante de um trabalho maravilhoso de ensinamento de Eurípides, Dr. Bezerra, Chico Xavier, que trouxeram para nós os exemplos mais puros do amor cristão, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, deixaram tudo isso como exemplo santificante para nós. Certa feita, São Vicente de Paula convida Eurípides para uma excursão, pedindo que ele levasse Dona Amália para o registro daquela excursão. Segurou na mão de Eurípides e caminharam por estradas celestiais até encontrar a árvore da vida. Na árvore da vida, cada folha representava uma virtude. E as potências celestiais, começando por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe Santíssima, nome dos apóstolos, e as virtudes: amor, tolerância, paz, saúde, luz, renúncia, trabalho, caridade, compreensão. Disse que a árvore representava o cristianismo, anunciando através do Evangelho amor e exemplos de Jesus através das folhas. E continua a excursão pela mesma estrada. E Eurípides dizendo que lá se encontrava um plano não conhecido. A árvore da vida, segundo Eurípides, era como se fosse ouro lapidado, brilhando ao reflexo da luz. E pela mesma estrada continuando. Era a estrada da vida, até encontrar a mansão da paz, ou seja, o objetivo de quem ama, renuncia e serve a Jesus, carregando com mais puro amor a sua própria cruz, para encontrar
a mansão de paz. Eurípides atendia mais de 1000 receitas diárias, todas ditadas por Dr. Bezerra. Quando o doente chegava, o medicamento estava pronto, tudo gratuito, era mantido com seu salário, socorro dos amigos, principalmente Frederico Peró, Senhor Mariano e o nosso Mojico. Veja a mediunidade santificante de Eurípides. A dor de dente de uma senhora. Desesperada de tanta dor, pede a sua filha que vá atrás de Eurípides buscar algum remédio. Eurípides disse... Eurípides disse à criança que chegou: volte e dê um passe na sua mãe. E Eurípides explicou: coloque a mão na cabeça da mãe e ore. A menina chegou, colocou a mão na cabeça da mãe e orou. Acabou. O prego na mão decepada pelo engenho, desesperado de dor, Eurípides pede que desenterre a mão que tinha sido enterrada e pede para tirar o prego da mão dele. Isso a gente viu, que nós temos, para cada célula material, nós temos uma célula espiritual. Tanto assim que quando nós estipamos, peço licença, quando nós estipamos um dente, a gente tem a sensação de que o dente está ali. Pedaço de foguete no olho daquele que fabricava fogos de artifício. Que dor terrível! Estava longe de Sacramento. Disseram a ele: procure o recurso de Eurípides Barçanufo. Ele orou e sentiu que foi levado debaixo de uma árvore ao encontro de Eurípides Barçanufo, que ali retirou um pedaço do foguete e o curou. Exemplo maravilhoso de nosso pai, pobre, nunca teve uma casa, nem mesmo o cômodo da farmácia, era tudo alugado, numa dificuldade muito grande, pai de 8 filhos. Certa feita, em 1962, ele deu balanço, tadinho. A dívida, 250 mil. Móveis, medicamentos, tudo, 200 mil, estava mais do que falido. Chorou muito, e como costumava, 6 horas e 6 e pouco da manhã, abriu a porta da farmácia, quem que ele encontra lá? Eurípides Barçanufo. Pai, o que o senhor falou para Eurípides? Meu pai era muito puro, não quis contar. Só se contou para nossa mãe. Eu sei que depois disso a situação de papai melhorou, graças ao bom pai e à orientação de nosso Eurípides Barçanufo. Quando ele se torna espírita, ele tinha um amigo jovem, chamava Carlos, que se tornou leproso, escondeu num rancho. E já fazia 3 dias que ele não alimentava. Eurípides vai até o rancho e chama o nome dele. Ele não queria aparecer. Eurípides diz: eu agora sou espírita, eu quero te abraçar. Eu trouxe alimento para você. Carlos sai do rancho e Eurípides o abraça. Certa feita, na sala de aula, como era de costume, ele tombava a cabeça, fechava os olhos, os alunos falavam: nossa, o tio viajou. E nesse dia,
Assim que ele voltou, ele disse: no Palácio de Versalhes, as autoridades assinaram um tratado do fim da Primeira Guerra Mundial. Olha que coisa mais linda. Uma mulher estava para dar à luz próximo de Araxá, numa situação perigosíssima. A criança estava atravessada, era difícil demais, não tinha médico, não tinha nada. Falaram com ela de Euripe Barçanufo, mas estava longe. E ela sonha com Euripe Barçanufo, deu à luz e correu tudo muito bem. Certa feita, estava dentro da sala de aula, aparece um senhor da roça, fala: senhor Eurípides, eu vim buscá-lo. A minha mulher está passando mal para dar à luz, eu preciso do senhor, porque ele era parteiro. E Eurípides diz a ele: eu já fui na sua casa, já fiz o parto do seu senhor, nasceu uma criança e passam bem. Não é impossível, eu vim a galope, só tem um caminho, tá lá. Eu trouxe um cavalo a mais. Bom, se você quer, nós vamos. Aí chegando na casa, a mulher disse: senhor, professor, não havia necessidade de senhor vir, o senhor já esteve aqui, já fez o parto, eu estou bem, a criança está bem. Tem um caso interessante na nossa família. O senhor pai do meu tio Walter e do tio Eurípides, do tio Walter e do tio Newton, peço desculpa. E aí, ele tinha um filho, irmão do tio Walter, que chamava Silvio, e que nasceu com deficiência visual. Ele vai até Sacramento, a fazenda era perto. Eurípides dá um colírio para ele e fala: aplica esse remédio nos olhos dele. No meio do caminho, ele olhou aquilo e falou: que coisa insignificante, isso é uma água, jogou fora. Passados uns dias, a criança piora, ele volta a Sacramento. Quando ele chega na farmácia, o remédio estava pronto. E Eurípides diz a ele: não faça isso mais não. Você jogou fora, leva esse, ele vai melhorar. Mas daqui 6 meses você volta que tem a segunda dose. Mas a criança ficou tão boa que ele não quis voltar mais. E quando a criança piorou, que ele voltou, Eurípides já tinha desencarnado. E Silvio arrastou a cegueira por toda a sua vida. Eurípides curava todas as doenças: hanseníase, gangrena, tumores, câncer, trombose e assim por diante. Certa feita, um senhor de Uberaba, com a sua mulher, já tinha procurado diversos médicos e todos foram unânimes que ele devia amputar as pernas da mulher, porque ela estava com trombose nas 2 pernas. Aí fui orientado a buscar Eurípides em Sacramento. Quando ele desce na estação de Cipó, 14 quilômetros de distância de Sacramento, e toma o bondinho, Eurípides estava esperando a chegada do bondinho e pediu que levasse a mulher para o hotel e que apresentasse ela na farmácia. O senhor falou mais tarde, ele disse: ela está boa já. Ele falou: sim, com ou sem as pernas? Ele falou: não, tinha doença nas pernas, não. Eram ovoides de inimigos que tinham colocado nas artérias das pernas dela. Vejam o que é o amor santificante de Eurípides. Nós não podemos terminar sem registrar o trabalho gigantesco da tia Igorina, Nizinha, Maria,
dedicar a existência todinha no desenvolvimento dos trabalhos do Centro Espírita e cuidando de Santa Maria, do culto do Evangelho feito todas as manhãs às 9 horas, iniciado em 1904. No ano de 2004, a tia Gorina nos convida para fazer uma palestrinha sobre a comemoração do centenário. Eurípides Barçanufo é da falange de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode imaginar a grandeza de Eurípides. O Chico tinha toda a razão. Falar de Eurípides é a mesma coisa de falar de Jesus. O poema de Eurípides é o mais belo sobre Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus. Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na injustiça do justo, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franjas, na música dos bosques, na placidez do lago, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu nos lindos antélios, no íris múltiplo, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais no céu, ou quando os anjos cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. Vamos ler aqui uma mensagem que nós deixamos como homenagem no final, no livro que fizemos. Missionário do mais puro amor, Eurípides mostrou-nos que o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial.
já que toda criatura que vem à Terra é um recado do Pai em forma de compromisso, Eurípides teve um compromisso maior ao receber do Supremo Senhor o dom de servir num ministério essencialmente divino. Ainda mesmo que premido por todas as dificuldades, tais como carência de ordem financeira, perseguições, calúnias, difamações, processos, Eurípides colocou o exercício da mediunidade bem acima dos eventos efêmeros e limitados que varrem constantemente os panoramas sociais da Terra. Seguiu e serviu, sem olhar para trás, sem vacilações no consolo e no esclarecimento dos sofredores, tanto no corpo físico como no extrafísico, esquecendo as pedradas e os espinhos nos vales em que se chafurdam os detratores da doutrina. Atacado por autoridade de outra religião, chamado para um debate público, ali comparece, vence a batalha, reverencia o irmão de outro credo religioso. Silenciou em lágrimas, naquele momento, por sentir que aquele irmão estava aprisionado dos caprichos da natureza orgulhosa. Criou em torno de tudo e de todos, inclusive das plantas e dos animais, e mais ainda dos sofredores, uma atmosfera da mais bela confiança, produto de uma fé que transporta montanhas, mitigando as dores, sofrimentos morais, seguia os ensinamentos codificados pelo Consolador prometido na luz do Evangelho de Nosso Senhor, através da porta estreita da mais sublime renúncia. Nas crianças ele via os homens do futuro, tanto que os chamavam de Senhor e Senhora. Sua missão era também amparar a futura geração, e assim o fez com o Dr. Tomás, Sinhazinha, Jerônimo Gomide, Braulio, os queridos sobrinhos, alunos e milhares de pessoas, ontem crianças, hoje, na maioria, no plano espiritual, ou reencarnado, nas condições de crianças evangelizadas. Viu na parentela aqueles que lhe consagravam, além das teias da consanguinidade, a responsabilidade de manter seu exemplo na conduta de brilhante missão. Eurípides sabia que nossa família é a humanidade toda, mas o compromisso maior é com a parentela. Professor na escola da vida, respeitava os companheiros da jornada, como um escravo diante do seu senhor, com simplicidade, humildade e espírito de colaboração, pois entendia que todos são alunos da mesma escola de Jesus. A esse respeito, iluminados, servo magnífico de Nosso Senhor que nos honrou e abençoou com sua passagem pela terra nosso pedido de perdão por sermos incapazes de traduzir em palavras seu belo exemplo, pois mesmo que escrevesse milhares de livros, nunca conseguiríamos escrever a real figura de nosso querido Eurípides. E termino dizendo, como Francisco de Assis, amava profundamente as plantas e os animais. O seu cão Jipe comunicava com ele os horários de trabalho e o seu cavalo Branquinho o transportou para todos os lugares. Seja feita a vontade de Nosso Senhor, agora e sempre. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E um espírito que encarnado fez o que fez por amor ao próximo. Por que duvidar da assistência dele hoje? Nós estamos vacinados lá. Graças a Deus. Nós reabrimos a nossa casa em agosto. Faz 1 ano agora em agosto. Com todas as atividades. Exceto a evangelização, por causa do espaço físico que não temos.
Graças a Deus que nós abrimos. O que Parabéns. dizer para Eurípides Barçanufo, do lado de lá? O que nós podemos falar? São chegados os tempos em que as virtudes dos céus se espalham por toda a terra. Está na introdução do Evangelho. E para nós espíritas, são chegados os tempos de nós mudarmos, de nós nos renovarmos e confiarmos sempre. Graças a Deus que nós estamos lá, fazendo o que podemos. Quantas criaturas foram atendidas nesses 10 meses? Quantos assistidos receberam bolsas? Quantos homens da rua receberam quentinhas? Quantos espíritos foram atendidos nas reuniões mediúnicas? Graças a Deus que nós estamos lá. Então vamos orar agradecendo. Senhor Jesus, é a prova maior de que o amor é a energia da vida. Essas curas inacreditáveis para o homem comum aconteceram. É como disse o nosso irmão maior Emmanuel, o entendimento dos espiritistas cristãos está muito acima do entendimento do homem comum. Ele não falou muito acima. Ele não falou acima dos homens comuns. Ele falou muito acima. E com isso, a nossa responsabilidade. Perdoa-nos, Jesus, por não termos feito melhor. Perdoa-nos, Jesus, pelas nossas inconstâncias. Perdoa-nos, Jesus, pela nossa falta de fé. Em nome, então, de Eurípides Barçanufo, do nosso Chico, Dr. Bezerra de Menezes, de Jesus e, sobretudo, de Deus, nosso Pai e Criador, nós agradecemos profundamente a oportunidade, os exemplos, e encerramos a nossa reunião virtual desta noite. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Agora, o senhor, com paciência, aguarde mais um minutinho que o Paulo vai nos brindar com uma canção. Que beleza. Isso. Ando devagar, porque já tive pressa nesse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a mais e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela lapa estrada eu vou, estrada eu sou.
das manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Obrigado, muito obrigado. Beleza. Muito obrigado, senhor Dirceu. Muita paz. Um beijo Até a próxima. no seu, Gilberto. Um beijo no seu coração, Paulo. Fica com Deus. Muito obrigado também. E uma outra hora vamos nos reencontrar. Se Deus quiser. Novas palestras. Tchau. Tá bom. Um abraço grande. Tchau, Gilberto. Um beijo no coração. Tá bom, obrigado. Obrigado. Tchau. Ai, ai.